Salve, muito boa noite. De volta aqui ao Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Hoje, a minha parceira Denise Rotenburg não está aqui na mesa, teve um problema pessoal. Na próxima semana ela estará de volta e nós estamos aqui falando de política com o deputado Arnaldo Jardim. Ele é o líder do Cidadania, uma larga experiência em política. Foi deputado estadual por 4 mandatos, está no 4º mandato de deputado federal e foi também secretário no estado de São Paulo, por 2 vezes, habitação e agora agricultura. Deputado, acaba de sair a notícia que no início a gente chegou a comentar de que o deputado Wilson Santiago, que o Supremo tinha determinado a suspensão do mandato dele, né, a Câmara dos Deputados decidiu suspender. O senhor, antes de vir para cá, indicou lá contra essa suspensão do mandato, aliás, a favor da suspensão e contra a tendência da Câmara, né? O posicionamento do Cidadania e alguns outros partidos foi para manter aquilo que era a medida cautelar que o ministro Celso de Mello determinou. O ministro Celso de Mello, fundamentado em fatos que chegaram a ele relatados pelas autoridades policiais, recomendou o afastamento do parlamentar por conta de elementos que ainda não estão totalmente processados e julgados, mas que já evidenciam fortes comprovações e sugeriu o afastamento para que ele não usasse do mandato para poder confundir ou atrapalhar procedimentos investigatórios. Nós achamos isso razoável. Achamos que essa medida era cabível e votamos a favor de que ela fosse mantida. Só para dar o número, seriam necessários 257 votos, a maioria absoluta, né, para que o mandato fosse suspenso. Para que fosse mantida a decisão do Supremo. Do Supremo, isso, para que o mandato fosse suspenso. 170 dos 513 deputados votaram nesse sentido, a manutenção da suspensão, e 233 contra, ou seja, contra o Supremo. Na verdade, aí está também uma disputa política, né? A suspensão de um parlamentar eleito e voto voto é uma coisa muito difícil de se obter e deve ser valorizado. Mas, enfim, é uma decisão corporativista ali da Câmara dos Deputados, né? Pois é, nós achamos que ela foi por esse caminho, fomos contrário a essa decisão e eu lamento, porque eu temo que essa decisão possa levar a uma radicalização. De repente, se o ministro relator, no caso, o Celso de Mello, considerar que, não estando a cautelar acatada, portanto, eles continuando no exercício do mandato, ele pode obstruir investigações, eu temo que ele possa proceder... Decretar a prisão, né? É um caso de preventiva, né? Pois é. É um risco de que isso possa ser aí estabelecido. Aí o plenário da Câmara volta... criando um clima de conflito muito mais acirrado. Torço para que não chegue a esse ponto. A forma de não fazer isso é que os procedimentos investigatórios sejam acelerados, tá certo? Para que isso seja evitado. Deputado, existem pontos questionados aí sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não é a casa dos sonhos de todo brasileiro, né? E uma emenda no Senado Federal do senador Lazier Martins, que deve ser colocada em votação, quer mudar o processo de indicação, tirar da presidência da República e levar para um conjunto de juristas e tal, e mantendo o Senado na aprovação, na sabatina e tal. E iria uma lista tríplice para o presidente escolher um dos 3, né, e indicar para o Senado Federal. Além disso, há demandas ali de votação de impeachment de ministro do Supremo. Nem que seja para aprovar, mas que seja colocado em plenário. E, por último, uma mudança requerida ali entre os deputados, que eu acho que faz sentido, uma lei para ser aprovada, ela tem que ser discutida nas comissões, aprovada na Câmara, depois vai para o Senado, aprovada no Senado, é uma trabalheira danada, um debate danado. Sancionada pelo presidente, um ministro do Supremo suspende. É o caso, o ministro Celso de Mello suspendendo o mandato de um parlamentar. Eu acho que o Supremo precisa de alterar. Esse procedimento tem levado a muitas decisões monocráticas, deve acelerar os seus procedimentos de decisão. Por exemplo, deixa eu citar um caso, né? A próprio debate sobre o Código Florestal foi feito longamente pela Câmara, foi feito depois durante um longo período pelo Senado,
tá certo? Foi promulgado pelo presidente da República, aí se realizaram ações, ADINs, ações de inconstitucionalidade. O Supremo demorou 7 anos para se manifestar sobre isso, criando uma situação perigosa de insegurança. E depois o ministro Fux emitiu o seu voto como relator, prevaleceu numa disputa grande, 4-3, e ele teria que, então, publicar o seu voto. Só que no momento que ele se manifestou, ele introduziu um determinado conceito, identidade ecológica, que não estava explicitado em nenhuma norma jurídica, nenhuma norma legal explicitava isso. Conclusão, até hoje o seu acordo não foi publicado. 7 anos para fazer maioria e não foi publicado ainda, isso eu estou falando de mais de 1 ano e meio. Então, são questões que eu acho que o Supremo fica a dever com relação a isso. Eu não sou a favor de nenhuma coisa tipo impeachment de juízes isolados do Supremo, mas acho que precisa ser repensado o seu funcionamento. Olha, daqui a pouco, no Jornal da Vida, eu faço um comentário exatamente sobre essa relação aí do Congresso com o Palácio do Planalto, com o presidente, e hoje o presidente recebeu no Palácio da Alvorada para uma conversa os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo. Eu entendo, o senhor sabe, com a sua experiência de política, de que essas reuniões não dão em nada, né? Muito protocolar, o que dá mesmo é aquela conversa ali. Fiquei sabendo que o presidente Jair Bolsonaro manteve o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, contra a vontade do presidente da Câmara. De que forma isso será digerido ali e qual é a reação do Congresso sobre isso? 2 questões têm a ver uma com a outra, mas só para organizar o nosso raciocínio. Eu gostei muito desse almoço de hoje, tá certo? Eu acho que ele dá um tom, é início do ano. Hoje o governo comemorou 400 dias do governo Bolsonaro, elencou uma série de iniciativas. A Câmara está, na prática, começando essa semana, o Senado também, o Supremo. O presidente, acho que não agiu bem. Eu gostaria de vê-lo presente na abertura do trabalho legislativo ou do trabalho judiciário. Ele fez uma viagem a São Paulo no dia. Tá Mas certo? o líder do governo não foi, o articulador político, o ministro Luiz Eduardo, não foi. Então, eu não gostei nada disso. Acho que o almoço hoje amenizou um pouco isso, porque no almoço eu não estava presente e não estou podendo relatar o que estava lá, não tenho informações do detalhe. Mas, de qualquer forma, se discutiu sobre as prioridades para o ano. É bom para o Brasil, é bom para o país, é bom para aquilo que nós precisamos de retomada sustentável do crescimento. Nós precisamos de ter mais harmonia e diálogo e menos radicalização pelas mídias sociais. O Congresso já sacou o kit constrangimento, né? A aprovação de um convite no Senado e a convocação será inevitável na Câmara. Acho que vai ser. Acho que a situação do ministro da Educação, a sua evidente incapacidade de tocar adiante o serviço, não é por problemas com a Câmara. O problema dele é na sua capacidade de gestão à frente da pasta. É a sua incapacidade de apresentar uma proposta de atividade para o setor da educação. Então, a reação que veio do Rodrigo Maia, a nossa reação do Cidadania, é uma reação à inexistência de uma proposta ou a equívocos que estão sendo cometidos. O Cidadania apoiou o pedido hoje de impeachment do ministro, apresentado pela Tabata Amaral e um grupo de... O Cidadania não se manifestou nisso. Nós só para explicar, foi um pedido apresentado, né, um impeachment do ministro... O deputado Marcelo Caleiro e o deputado Tolentino assinaram junto esse pedido. Mas nós não debatemos essa questão, não achamos que é o melhor caminho. Nós somos críticos à gestão e vamos continuar. Nós temos um debate estratégico para a educação que nós vamos priorizar na nossa ação, que é o debate sobre o Fundeb. Esse fundo que foi muito importante, ele termina esse ano a sua vigência e nós estamos nos concentrando no debate sobre a sua continuidade, que achamos necessário, ajustes para que ele seja menos de distribuição de recursos, para que ele tenha metas e que essas metas sejam determinantes
para a distribuição dos recursos. Nós temos um conjunto de ideias para aprimorar o Fundeb que nós vamos apresentar agora no debate que vai se fazer nesse ano. Pois é, um debate sem a presença do ministro da Educação. Deputado Arnaldo Jardim, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente e dizer que o senhor saiu lá do plenário correndo e veio aqui atender a Rede Vida. A gente sabe do esforço que o senhor fez. Muito obrigado e esperamos tê-lo mais vezes aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, Zé Maria. Eu agradeço muito a você, ao convite, ao nosso neto, que nos prestigiou aqui acompanhando o programa, e a você que em casa faz a diferença de uma audiência muito qualificada que tem sempre. Toda vez que eu venho aqui, amanhã é cheio, lá no meu e-mail, nas mensagens, nas redes sociais, de sugestões, de críticas também, de opiniões, dando conta do grau de credibilidade que tem o Frente a Frente, que tem a Rede Vida Televisão. Muito obrigado a você, Zé. Muito obrigado a todos vocês. Pois é, está aqui nos estúdios também. Queria agradecer a presença do João Monteiro Neto, famoso Neto, aqui nos acompanhando em Brasília. E dizer que na próxima semana a Denise Rotenburg estará de volta, minha parceira aqui dessa mesa redonda. E agradecer a você. Saiba que política é assim mesmo. Vai, volta e está sempre presente na sua vida. Por isso a gente fala aqui toda quarta-feira sobre política. Muito obrigado, viu? Muito boa noite.